Amada igreja, mesmo à distância, por causa das implicações desta pandemia, quero saudá-los em nome do Senhor Jesus Cristo, aquele que é a razão de nossa fé e também de nossa existência. Amados irmãos, enquanto estava me preparando para assumir este momento da palavra, me lembrei de uma palavra de um salmista que estava desterrado, e ele dizia de sua saudade, do seu desejo de estar no templo. E ele dizia: multidão em festa. Hoje nós estamos em nossos lares, vivendo essa quarentena, mas estamos experimentando o conforto, a segurança que vem lá do alto. E nesse mover, estamos então realizando este culto e agora trazendo uma palavra para este momento. E a palavra que Deus colocou em meu coração é uma palavra que tem como tema uma fé vitoriosa em Jesus. E o texto que vamos usar está registrado na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 2. E vamos então fazer essa leitura para uma apreciação daquilo que Paulo estava comunicando àqueles irmãos que habitavam na cidade de Colossos. E aqueles irmãos estavam vivendo uma crise muito grande, uma crise existencial em relação à sua fé, como prosseguir na caminhada de fé na pessoa de Jesus. Era uma crise muito forte. E então Paulo escreve àqueles irmãos, trazendo uma palavra de orientação. E esse texto, apesar de 2 versículos que vamos ler, tem uma abrangência muito grande, tem muita coisa aqui nesse texto. Então façamos a leitura. Repetindo, Colossenses capítulo 2, versículos 6 e 7. Ora, como recebestes a Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele. Nele radicados e edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças. Bem, nós estamos vivendo uma crise muito forte provocada por essa pandemia, por esse vírus chamado coronavírus ou Covid-19, que tem trazido muita dor, muito sofrimento. E é só uma olhada, uma observação um pouco mais atenta, veremos que há uma crise muito forte sobre a sociedade. Um olhar, uma atenção vai nos dizer do sofrimento que a sociedade está passando, provocada pela crise desta doença. Milhares de pessoas mortas, lares arrebentados, o povo que cuida dos hospitais, da saúde, com uma carga enorme,
pesada, e quero aproveitar para, neste momento, além de dar glórias a Deus, louvar o meu Criador, também quero prestar homenagem, um tributo de homenagem ao pessoal da saúde. Tenho visto e ouvido algumas mensagens trazendo, de certa forma, um estímulo, um encorajamento e uma gratidão para o pessoal da saúde. Muitos deles estão dando a própria vida, literalmente, para que outros tenham vidas. Então, vivemos realmente um momento muito forte. Qualquer mentalidade, mesmo que pouca consciência, vai entender que estamos vivendo um momento de crise muito forte. Então, o tema que quero tratar é o desejo do meu coração, que a mensagem desse domingo toque os corações, as mentes, trazendo algum consolo, trazendo esperança, trazendo ânimo para a caminhada nesses dias difíceis. E que o Espírito Santo nos leve a ter uma experiência forte, não só os crentes, não aqueles que já professaram a sua fé em Jesus, mas para aqueles que precisam ter uma experiência com Jesus. Porque o tema é uma fé vitoriosa em Jesus. E quero trabalhar com esse tema usando 4 pontos. 4 pontos que entendi o texto para que possamos utilizá-lo de uma forma produtiva, uma forma consciente. Então, o primeiro ponto é andar nele, andar em Cristo. Depois, radicados nele. Terceiro ponto, edificados nele. E o quarto, confirmados nele. Então, vamos partir do primeiro ponto, como deve ser o normal. Paulo diz: ora, como recebestes a Cristo, o Senhor, assim andai nele. Procurando entender essa expressão, andar em Cristo. Então, muitas ideias, muitos pensamentos vieram à minha mente. Mas, em síntese, o que eu entendi maior é a expressão de andar nele como uma transformação. E me inquieta muito nesses dias que muitas pessoas que até tinham começado uma vida na fé, desistiram. Ontem tive uma reunião com vários pastores da região de São Paulo, e todos eles mostraram a sua tristeza, o seu peso, com pessoas que estavam caminhando com Cristo e, de repente, abandonaram a fé. Amados, como pastores, como líderes, que amamos a obra e que devemos amar as pessoas, traz uma tristeza muito grande ver as pessoas desistindo nesta crise. Quando poderiam, nesta crise, estar mais firmado no Senhor Jesus Cristo, firmando a sua fé naquele que tudo pode. Foi o que lemos na abertura, através do irmão Wagner, Paulo dizendo que tudo pode naquele que fortalece. Então, andar nele é muito mais do que simplesmente uma aceitação. É quando esse início leva a um envolvimento profundo com Jesus, um andar de comunhão, de relacionamento mais profundo. E isso ocorre quando acontece algo transcendental, quando realmente estamos transformados na pessoa e pelo poder dele, na pessoa de Jesus e pelo poder dele. Para que então a fé comece a produzir fruto, comece a produzir resultados para a caminhada, principalmente em momentos difíceis.
Aliás, a fé é para ser usada não só nos momentos bons, mas sobretudo nos momentos ruins. Construímos uma natureza forte quando os tempos são difíceis. Portanto, além das lágrimas, além da dor, além das perdas, vamos nos fortalecer no Senhor, andar nele. Isso fala de uma comunhão profunda, de uma dependência, de um viver realmente nele e com ele, nesta caminhada terrena. Amados, então, nesse sentido, eu quero evocar um texto ainda de Paulo, 1 Coríntios, capítulo 15, 57. Abra sua Bíblia. Paulo diz em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 57, graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, que a experiência dessa caminhada, nesses momentos difíceis, sombrios, de escuridão, de trevas, de muitos gemidos, de muita dor, possa ser vivido numa experiência de um andar com o Senhor Jesus Cristo. Firme a sua fé nele. A fé é o elemento mais poderoso que existe nesta terra. É o elemento eficaz. Portanto, nessa experiência dolorosa, se apega ao Senhor Jesus Cristo. Se apega àquele que tudo pode, inclusive curar, sarar e ressuscitar pessoas. Essa é a minha convicção por aquilo que na minha longa caminhada de mais de 50 anos com Jesus, tenho experimentado e visto. O segundo, a carta que estamos lendo, e o texto, a divisão que vamos usar aqui agora é radicados nele. A palavra radicados vem de raiz. Né? Vem de raiz, ou radical. Muito bem. Então, para enfrentar esta luta de forma vitoriosa pela fé, precisa estar radicados, com raiz profunda de sua fé na pessoa de Jesus. E raiz significa sustentação. E me veio à mente, quando estava pensando nesta palavra, um arbusto chamado bambu. Bambu talvez seja não uma árvore, mas um arbusto, como falei, que tem uma resistência enorme. Pode passar um grande vendaval por sobre o bambu, ele pode vergar, ele pode até isolar, mas ele volta. Ele não morre. E mesmo que se corte o bambu, ele volta a ressurgir. Mesmo que queime, ele volta a renascer. Então é dessa fé que Paulo está falando, que mesmo que passemos momento de isolamento no hospital, mesmo que venha muitas lágrimas, mesmo que pareça que tudo está perdido, Paulo está dizendo que radicado nele. Então a experiência deste arbusto chamado bambu, né, pode passar pelas maiores dificuldades. Ele resiste, mesmo que queime, repito, ele volta a ressurgir. E eu fiquei pensando que dá tanta sustentação a esta planta. E eu falo por ter vivido no interior e conhecer esta planta de perto. Né? E quando o agricultor queria eliminar aquilo, era um trabalho enorme para lidar com o bambu. Por quê? O bambu, ele tem raízes entrelaçadas. Existe um mundo de raízes ali debaixo da planta. E elas estão entrelaçadas, formam realmente coisas profundas ali de sustentação. E eu pensei que mesmo nesse tempo difícil, a distância traz uma figura para a igreja. A igreja precisa estar entrelaçada em comunhão, em relacionamentos e, sobretudo, essas raízes
fincadas na pessoa de Jesus, ali em Jesus. Então pense nisto, radicados nele, em Cristo Jesus. Então, quando lembrar de bambu, lembre disso, essa figura que realmente nos fala de sustentação. Por mais forte que sejam os vendavais, as tormentas, ele permanece ali. Terceiro ponto, edificados nele. Edificados tem a ver com edifícios, um edifício. E edifício não é uma coisa que surge do nada. Edifício fala de construção. E construção fala de um projeto de vida. A vida cristã obedece a um projeto, obedece a um plano, obedece a algo de caminhada, mesmo que a figura seja estática. Edifício também fala de fundação. E é nesses momentos difíceis, nesses momentos de vendavais, de tormentas, é que a palavra fundação se aplica muito forte. Quando estávamos construindo essa igreja aqui, esse local, esse templo, e eu acompanhei de perto, eu vi o trabalho das máquinas para fazer as fundações. E aqui, então, colocar estaca com 16 metros de profundidade. Fizeram vigas muito fortes no solo. E o engenheiro construtor me falou, pastor, você pode colocar 3 edifícios para cima que não há problema. Porque tem fundação forte. Mais de 30 anos aqui, e não notamos nenhuma rachadura, nenhuma quebra. Por quê? Houve uma fundação sólida, profunda, consistente. Então, edificado, edifique a sua fé, e como um texto de Mateus, edificado na rocha, né? Uma construção de rocha. E também fala de estrutura. A fé, quando está edificada em Jesus, ela tem uma estrutura que pode suportar as intempéries. Então, nesse momento de dor, ouça essa palavra de Paulo dizendo, olha, fique radicado em Jesus. Construa a sua fé em Jesus. Mantenha uma estrutura. E também tem a ver com material. De que material é construída a sua fé? Aí fiquei pensando naquelas pessoas que estão desistindo, estão falhando na vida cristã, perderam a esperança, desanimaram, estão frustradas. Aí vem a questão, qual é o material que você tem construído esse edifício de fé? Não é com areia, não é com material fracos, mas a nossa fé precisa ser construída em material de primeira. E aqui vai algumas dicas desse material de primeira. Oração. Amado, nós temos uma porta aberta para a oração. Uma porta para diálogo com Deus. Uma porta aberta para chegar diante do Altíssimo. Também oração. Tá? Também leitura da Bíblia. Que a Bíblia, neste momento difícil, seja usada para buscar fortalecimento. Há muitos testemunhos na própria Bíblia, daqueles que em momentos difíceis se voltaram para a palavra de Deus. Então, é importante que nesses dias a Bíblia seja a bússola, seja o elemento orientador da caminhada. Comunhão também, comunhão com Deus. O momento de isolamento causa profunda tristeza, não fomos feitos para viver engaiolados, mas infelizmente a situação exige que haja esse cuidado de estarmos, de certa forma, de quarentena. A quarentena não é má em si, né?
porque ela pode dar tempo para oração, para ler a palavra de Deus, para ficar radicado, sustentado na pessoa de Jesus. Descubra uma nova experiência com Jesus. Aprenda algo novo com Jesus. Desenvolva mais a sua fé na pessoa de Jesus. Seja radical nisso. Não abra mão dessas experiências espirituais com Jesus. Pode receber os tratamentos dos médicos, e deve receber, fazer o uso da medicina, mas fortaleça o seu espírito, a sua alma. Essa não tem remédio externo. Essa alma precisa, esse espírito precisa de ter um relacionamento profundo com Jesus, radicados nele. E o último ponto, confirmados nele. Então Paulo diz, radicados, edificados, confirmados na fé, isto é nele. Amados, a palavra confirmar, ou confirmados, tem o sentido de comprovação. Ter comprovação. E nesses dias precisamos de evidenciar esta confirmação de nossa fé em Jesus, que andamos nele, com ele, para ele. Confirmação. Também essa palavra nos possibilita ver outras coisas. Visibilidade. Quando se constrói um edifício, enquanto ele está sendo construído, não tem uma aparência bonita, né? Toda aquele trabalheira, todo aquele barulho. Mas depois que está construído, consumada a construção, que podemos contemplar aquela obra bem feita. E é isso que o mundo está esperando, que a nossa fé tenha visibilidade. Igreja, o mundo precisa ter visibilidade sobre a pessoa de Jesus, sobre a obra redentora de Jesus, sobre uma vida vitoriosa com Jesus. A igreja, mesmo estando de quarentena, ela precisa demonstrar pelos seus atos, dar visibilidade, não da nossa pessoa, não de nossa aparência, aliás, isso é bem complicado, mas da visibilidade daquilo que Jesus está fazendo. E às vezes eu fico emocionado quando vejo em hospitais formando grupo para orar, para louvar ao Senhor. Aí eu digo, glória, glória, porque mesmo nessa tempestade, e alguns às vezes nem ainda têm uma experiência profunda com Jesus, mas estão ali junto com os demais, estão dando visibilidade, porque entendem que há necessidade de uma cura física, mas sobretudo há necessidade de uma cura espiritual, e essa só Jesus pode dar. Tá? Amados e amigos que estão me ouvindo, esses dias não sejam só dias de escuridão. Deus tem uma luz para iluminar o caminho, para dar direção, para sustentar. Então, visibilidade. A igreja, sobretudo, tem essa responsabilidade de dar visibilidade ao projeto redentor do Senhor, de apresentar algo glorioso para as vidas que estão ali encurraladas de temor, de medo. Nos levantemos em nome de Jesus, mesmo que à distância, em nossas orações, em nossas súplicas, em nosso relacionamento vertical com o Senhor, para dar visibilidade à pessoa de Jesus. Nós não estamos aqui por nós mesmos, nem estamos aqui para falar de uma igreja, de um templo, estamos aqui para falar da obra redentora de Cristo, da obra de salvação, de uma vida eterna, de uma esperança eterna, de um lugar eterno para desfrutar as delícias da salvação. Mas também um edifício precisa ter funcionalidade. Edificados para quê? Então, para ter funcionalidade. A igreja precisa ter funcionalidade. A vida do crente precisa ter funcionalidade. Apresentar resultados. Jesus fala muito de obras, fala muito de obras nos seus sermões, os apóstolos. Então, a nossa vida, confirmadas nele,
precisa e deve ter funcionalidade. E queremos dizer neste momento, não estamos mortos. A igreja não vai morrer. A fé não vai desaparecer. Porque está confirmada em Jesus Cristo. Não olhamos para esse horizonte sombrio. Nós olhamos além das nuvens. Porque o Senhor Jesus está lá para nos proteger e nos guardar. Então, neste momento de escuridão, de trevas, você pode ter uma vida funcional. E a nossa vida que deve ser desenvolvida com fruto, não fruto da carne, não com ostentação, mas com o ministério associado ao ministério redentor de Jesus Cristo. Então, pensando nisso confirmado, e possamos caminhar, e passar dessa tormenta, possamos dizer, houve uma fé poderosa que deu sentido e disse, missão cumprida com sucesso. Creio nisso, que a igreja de Cristo, o povo de Deus, comprometido com o reino, com a esperança, vai produzir uma obra que no final vai ser dito, concluída com sucesso. Não pense só na desgraça, na tragédia. E, aliás, para concluir, a fé, como já disse anteriormente, é para ser vivida no tempo bom, em consagração, em obras, em frutos, mas também para viver os desafios desta vida. Desafios, às vezes, que superam nossas forças físicas, que vai além de nossa compreensão, mas é nessas crises que se formam vencedores. Não se forma vencedores quando tudo está bem. A palavra vencedor implica que houve batalha, que houve lutas, que houve guerras. Então, nesta manhã, se junte a nós nessa batalha. Abre o seu coração para Jesus e deixe a fé nele trabalhar a favor de sua vida. Deixe ser conduzido pela fé em Jesus Cristo. E em nome de Jesus estamos abençoando a sua vida. E que a palavra que proferimos nesta manhã, crendo que foi obra do Espírito Santo, produz os resultados esperados por Deus. Concorra para isso com o seu ânimo, com a disposição do seu coração. Oramos, pedimos isso em nome de Jesus. Amém.